Se você tem mais de 30 anos, muito provavelmente você lembra que lá na nossa época, quando a gente era pequeno, a maioria dos jogos eram brincados, jogados aí na rua, nos parques, né, nas escolas. E era comum, inclusive, receber xingos aí da mãe, né, de que a gente estava ficando muito tempo aí na rua, de que a gente já estava aí na hora de voltar para casa. Bom, esses jogos foram e estão sendo cada vez mais substituídos por jogos e games online. E como diz o meme, hoje a briga dos pais é para que os filhos saiam, ao invés de ficar em casa. Mas e quando o uso desses jogos se torna um problema? É muito comum, né, a gente ouvir de pais, de professores dizendo: nossa, mas fulano não sai do jogo, nossa, cicrano é viciado em videogames e tal. O vício em jogos, dentro da psicologia, tem sido definido, né, tem sido aí detalhado como um transtorno do controle de impulso. E ele vai ter aí 3 principais características. A primeira é uma perda de interesse por outras atividades. A segunda, uma incapacidade de controlar o tempo que ele passa ali, né, nos jogos. E a terceira, ele continua jogando, ele continua ali passando horas nos jogos, apesar das consequências negativas que ele já está tendo aí, né, no seu dia a dia, na escola, enfim, na vida dele. Mas antes que você corra para quebrar todos os jogos ou doar todos os consoles aí do seu adolescente, é importante dizer que nem todo uso vai ser prejudicial. Na verdade, um uso equilibrado dos videogames vai, inclusive, trazer alguns benefícios aí para esse jovem. Por exemplo, uma descarga emocional, né? Ele pode dar uma descontada ali. O jogo ele passa a ser um problema quando o jovem não consegue controlar o impulso, né? Ele tem desejo de jogar, ele precisa jogar, seja onde for, esteja ele onde ele estiver. E quando esse jogo traz consequências negativas, né? Impactos negativos na sua vida social, na sua vida, no seu julgamento, né? Na sua tomada de decisões e nas suas emoções. E trazendo aí algumas estatísticas, o uso de videogames aumentou e vem aumentando, né, drasticamente nos últimos anos, sendo os meninos os que mais jogam, passando aí em média 2 horas, mais de 2 horas por dia nos jogos de consoles, celulares ou computadores. O vício em games, ele vai ativar o centro de recompensa do cérebro, liberando a dopamina química, né, trazendo aí aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar, o que vai criar o desejo, né, o impulso por repetir o comportamento que trouxe aquele prazer, que trouxe aquela satisfação, né, aquele bem-estar. E por consequência, a compulsão, né, ou seja, essa obsessão, esse comportamento repetitivo de continuar no jogo, de jogar de novo até ele ter aquela recompensa mais uma vez. E todo esse mecanismo vai fazer com que o adolescente viciado em jogos tenha então um desejo incontrolável para continuar no jogo. E quais são aí os principais sinais de alerta de que um adolescente, de que um jovem está tendo um vício em jogos ou começando a ter um problema de utilização excessiva? Bom, alguns sinais de alerta são uma preocupação exagerada com os jogos, sintomas de abstinência, né, como uma irritabilidade, uma ansiedade quando ele não está podendo jogar, uma maior tolerância, ou seja, ele tem uma necessidade cada vez maior de jogar mais. Né? Se antes ele jogava 3 horas por dia, ele começa a querer jogar 4, 5, 6 horas ou mais, e, enfim, né? Acaba tendo a necessidade de jogar mais. Essa perda de interesse em outras atividades, engana os pais, né? Ele mente sobre a quantidade de horas que ele passa jogando. Existe aí também uma perda de oportunidades, né? Uma perda, por exemplo, de nota, uma perda escolar, de bolsas escolares. Usa o jogo, né, para aliviar a ansiedade, para aliviar da tensão ou das emoções negativas. Então, quando ele está sob uma situação de estresse emocional, vai para o jogo. Uma incapacidade de controlar a frequência, né, ele já perde o controle ali do seu tempo de utilização e não conseguir limitar o tempo do videogame. Ou seja, mesmo que ele esteja tendo problemas, aquilo para ele é incontrolável. E quais são algumas das causas ou possíveis causas que levam um adolescente a se tornar viciado em videogames? O que atrai tantos jovens para jogos como Minecraft, Fortnite, Fall Guys, Animal Crossing e tantos outros que são aí, né, os mais queridos nessa faixa etária? E por que, apesar de milhares, milhões de usuários, nem todos desenvolvem, né, o transtorno de dependência em jogos? Por que leva alguns a desenvolverem e outros não? Bom, e um primeiro fator é que os
adolescentes, né, as crianças e adolescentes, estão passando mais tempo online do que nunca. Então, essa utilização por si só já vai poder ser aí um gatilho, né? Porque ele acaba encontrando jogos e games ali dentro desse tempo que ele passa online. Mas é claro que vão existir causas muito mais profundas para o problema do uso excessivo do videogame do que só aí o tempo, né, que se passa, do que um tempo excessivo que se passa dentro da internet. A gente vai dizer que existem inúmeros fatores psicológicos que podem estar por trás desse comportamento excessivo, né, desse comportamento de uso excessivo do game. Por exemplo, adolescentes que são depressivos ou ansiosos ou que possuem o que a gente chama de um apego inseguro com os pais ou uma relação insegura com os pais, têm muito mais chance, ou seja, são muito mais vulneráveis para desenvolver esse transtorno do que os jovens que não têm esses problemas. Ou como diz Esther Correia, todo excesso pode revelar uma falta. Esses jovens, eles acabam usando de forma excessiva esses jogos, ou seja, indo ali para os jogos como uma forma de enfrentamento disfuncional dos seus problemas da vida. Ou seja, né, os videogames, eles acabam sendo aí uma fuga, né, uma forma de aliviar muitas vezes uma angústia, uma tensão, uma forma de se distrair dos conflitos, dos problemas aí da vida, que esse jovem vai usar como essa estratégia de enfrentamento e, enfim, acaba não lidando aí com os problemas e acaba trazendo um outro, né, que é o uso excessivo dos jogos. Mas falando especificamente dessa fase da adolescência, esses jovens vão ter 2 riscos a mais. O primeiro, que é uma fase por si só já cheia de desafios, né, de mudanças aí, que deixam esse jovem mais propício, então, para buscar essa fuga nos jogos, nos games. E um segundo fator, que é um cérebro ainda em desenvolvimento. Ou seja, um cérebro que ainda está aprendendo a lidar com os limites, né, com as tomadas de decisão, com a percepção de, opa, eu já joguei demais, né, deixa eu parar por aqui, deixa eu fazer outra coisa. Nem sempre o adolescente ele vai conseguir ter esse feeling de uma forma muito adequada. E quais são os efeitos negativos do uso excessivo dos jogos? Além do uso excessivo, né, ser um gatilho, um passo para um transtorno de vício em videogames, quando um adolescente usa de forma constante, né, por muito mais horas do que seria o recomendado, ele está gerando uma estimulação cerebral, né? Ele está superestimulando o cérebro dele, o que vai liberar altos níveis de cortisol, e esse alto nível de cortisol está por trás aí, né? Ou seja, ele vai trazer como consequência uma série de problemas. Uma dificuldade de prender atenção, por exemplo, né? Ou de controlar ali os seus impulsos, uma dificuldade de lidar com as suas emoções, de controlar ali as suas emoções, o estresse crônico, ele pode diminuir, por exemplo, o sistema imunológico desse jovem, né? Deixando ele aí mais vulnerável para, enfim, viroses, problemas de saúde em geral. Problemas com sono, né? Se a gente for pensar que muitos desses jovens acabam jogando durante a noite por causa, né, dessa interação global, né, jogadores do mundo inteiro e tem que se encontrar e às vezes só consegue naquele horário da noite, entre várias outras questões. Se você acredita que o seu filho, o seu aluno ou o seu adolescente está passando por algum problema, seja já um vício diagnosticável ou um uso excessivo aí de videogames, procure ajuda.